Um exemplo que é sempre trazido, né, à tona, principalmente pelos jornalistas, quando se fala em experiência frustrada de bater o peso, é o TJ Dillashaw com um cara que está aí perto de vocês direto, quanto o Henry Cejudo, né? Que ele tentou baixar para os moscas e claramente chegou muito mais fraco. Foi aquela, para nós, eu como leigo aqui, né? Talvez você me corrija, mas a impressão que eu tenho é que ele baixou demais o peso, perdeu massa, chegou mais fraco, né? Talvez essa desidratação tenha impactado, inclusive, na questão, né, da absorção cerebral e tudo, e a gente percebe isso logo quando entra um golpe, golpes que ele recebia, absorvia, golpes muito mais duros do que aquele, de repente o Henry Cejudo deu um golpe, ele já caiu ali, né, estragado ali na situação. Pela tua avaliação, óbvio que você não acompanhou ele de perto, mas pelo que você pode ver desse exemplo, você acha que foi uma questão de talvez não ter tido um acompanhamento, foi além do limite? Como é que você avalia casos como esse? Marcelo, cada caso é um caso, certo? Então, assim, tem que avaliar não somente a maneira que ele cortou o peso, mas também, principalmente, a maneira que ele recuperou o peso, tá? Então, existe, assim, eu sou um cara que eu estou já em primeira mão, eu tenho um projeto aí no mestrado aqui da Universidade Federal, onde vai ser um estudo de referência quando se trata de corte de peso com qualidade de atleta e desempenho físico e função cognitiva, tá? Então, daqui a um ano, esse artigo vai estar sendo publicado, então ele vai se tornar uma referência quando se falar em corte de peso com qualidade. Então, como eu te falei, são vários fatores que levam ao atleta a cortar peso com qualidade ou não. Não é apenas uma questão de bater o peso. Eu tenho que saber como ele está começando o camp, tá? Então, assim, fatores de vitaminas, de minerais, que é normal que vitaminas e minerais vão caindo no decorrer do camp. Então, o profissional tem que estar atento a isso, para ir fazendo a reposição correta. Tem a questão também dos hormônios, como, por exemplo, o hormônio do estresse, a quantidade de treino também que ele faz. Então, são vários fatores. Eu chamo de controle da carga externa e controle da carga interna. Ou seja, a carga externa é a previsão da quantidade de treinos que os treinadores prescrevem para aquele atleta. E a carga interna é a resposta que o corpo do atleta deu ao treino que foi oferecido. Se ela for excessiva, vai gerar efeitos adversos, que vão prejudicar, inclusive, o processo de desidratação lá na frente. Outros fatores externos também que interferem: o estresse, o sono, uma briga com a esposa, um cuidado com o filho. Então, assim, diversos fatores. E nós tentamos blindar o atleta em todos esses fatores, para que ele não sofra nenhum tipo de estresse adicional, além daquele que ele vai estar passando. Então, não somente se preocupar com relação à parte nutricional, à parte de quantidade de treino, mas também se preocupar principalmente como vai ser feito essa recuperação pós-corte de peso. Tá? Existem protocolos que já são determinados assim, cientificamente, existe um direcionamento da quantidade de carboidrato que tem que ser oferecido depois do corte de peso, da quantidade de eletrólitos. Então, tudo isso é muito importante. E se não tiver esse controle total, essa visão holística do camp do atleta, é muito comum que o profissional ele se perca nesse caminho, né? E termina prejudicando, inclusive, o atleta. Patrício bate 61 e 200 na sexta-feira, né? No seu planejamento aí, quanto que ele vai estar pesando quando ele entrar no cage com o Sérgio Pérez? Eu não quero que ele fique muito pesado, mas eu quero que ele recupere bem. Então, minha previsão é que ele fique entre 68 e 70 quilos, para que ele não perca a velocidade. Então, eu vou controlar essa recuperação dele. Mas a previsão é que no mesmo dia, em 12 horas, ele recupere pelo menos em torno de 8 quilos, após bater o peso. Em 12 horas, minha meta para ele é recuperar 12 quilos. E para isso eu tenho uma série de suplementos bem específicos, como também de uma quantidade de líquidos que ele vai ingerir, de carboidratos que ele vai ingerir, de proteínas, de maneira específica e controlada. Aquilo que ele precisa, ele vai ingerir na quantidade perfeita para que ele consiga recuperar totalmente aquilo que ele perdeu.